Javier Milei xingava o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca na Arena Pacaembu, a 100 quilômetros dali, em Campinas, Lula subia ao palanque e fazia um discurso mais duro de todo o seu terceiro mandato. E o que ele disse não foi apenas uma resposta ao Milei. Foi um recado para Donald Trump, para o Departamento de Estado americano, para qualquer outro governo estrangeiro que pense em interferir nas eleições em outubro aqui no Brasil. E foi ao mesmo tempo o lançamento de uma operação de guerra eleitoral, com 7 partidos, 4 ex-ministros e uma chapa que pode redefinir a disputa em São Paulo e no Brasil inteiro. E a parte mais importante desse discurso não foi o que viralizou, foi outra. E é justamente essa que eu vou te mostrar aqui agora. A paciência acabou. Fica comigo até o final do vídeo para você compreender como que ficou o quadro eleitoral no estado de São Paulo e no Brasil. Meu nome é Marcos, vamos fazer mais uma análise aqui no realismo neoliberal. Como eu sempre digo, vamos aos fatos. No dia 25 de julho de 2026, o PT realizou a Convenção Estadual de São Paulo, em Campinas, no Arena Concórdia. De acordo com a Agência Brasil, o partido oficializou Fernando Haddad como candidato ao governo do estado de São Paulo e Márcio França, do PSB, como vice-governador. Além da chapa ao Palácio dos Bandeirantes, foram oficializadas as candidaturas de Marina Silva, pela Rede, e Simone Tebet, pelo PSB, ao Senado Federal. E aqui já aparece um primeiro dado estratégico que vale a pena entender. A convenção não foi feita na capital, foi feita em Campinas, no interior. E isso não é um detalhe, não é meramente um detalhe. É uma escolha calculada. Por que é uma escolha calculada? Segundo algumas pesquisas eleitorais, o partido do PT ele é muito fraco no interior do estado de São Paulo, enquanto na capital ele tem uma força política que faz com que ele sempre fique à frente, sempre ganhe as eleições na capital. Mas no interior, ele é muito fraco. Justamente porque ele tem uma relevância política menor, enquanto a direita tem um grande apoio, principalmente dos agricultores, mas também um apoio eleitoral em massa. E o Haddad já vinha fazendo agendas em cidades como Sorocaba e também Araraquara. Só para vocês terem uma ideia dessa dimensão. Pesquisas recentes registram que o governador atual tem 49% de intenções de voto no interior, enquanto o Haddad tem apenas 26% da intenção de voto no interior. Então vocês percebem que essa escolha de ter feito a convenção e a oficialização do Haddad como candidato ao governo, mas no interior, é uma estratégia que talvez pode mudar o jogo, mas só talvez. Mas o que aconteceu dentro daquele ginásio foi além de uma disputa por São Paulo. Então, como eu disse inicialmente, isso mostra um quadro em São Paulo, mas também mostra um quadro maior, principalmente no Brasil como um todo. O Haddad ao governo, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e também ex-ministro da Fazenda, Márcio França, como vice, que é um ex-governador de São Paulo, ex-ministro do Empreendedorismo, e Marina Silva, ao Senado, uma ex-ministra, e Simone Tebet, também ao Senado, como ex-ministro do Planejamento. Isso indica que ele reposicionou várias peças do jogo aqui em São Paulo. Ele não vai colocar a cara apenas como sendo apenas do PT. Ele fez uma estratégia muito mais ampla, atraindo outros partidos como um fortalecimento da sua estratégia eleitoral em São Paulo. São 4 ex-ministros numa chapa estadual, 7 partidos na aliança: PT, PSB, PDT, PCdoB, PV, PSOL e Rede. Segundo o Diário
do Grande ABC, o evento reuniu cerca de 8 mil pessoas, entre militantes, lideranças e candidatos. Foi um pouco diferente do que eu disse no vídeo anterior em relação à convenção do PL. Lá o espaço era apenas para 7 mil, então aqui já foi o quê? Um evento um pouco maior em relação ao público. E tem um dado que a candidatura da Marina Silva destacou durante o discurso, que foi o quê? Ela disse, uma mulher preta, uma mulher branca, uma mulher nascida na floresta, ambientalista, uma mulher do agro, uma mulher católica, uma mulher evangélica, e é assim que a gente constrói um país. Então veja só, ela destacou a diversidade na hora do seu discurso, destacando que o PT vem com essa força para atender, não atender necessariamente, mas representar públicos diferentes. E a Tebet completou, ela falou, pela primeira vez na história desse estado, vamos eleger 2 mulheres senadoras da República. Então ela também enfatizou esse ponto que muitas pessoas criticam a própria candidatura do Flávio Bolsonaro, que é uma candidatura menos representativa no aspecto feminino. Então aqui também um discurso também reflete uma oposição ao que estava acontecendo no mesmo dia na convenção do PL. Percebe que isso está sendo montado aqui em São Paulo, que é o quê? Não é apenas uma chapa eleitoral, é uma prova de que o campo governista está mais unido. Eu também disse na análise anterior de que o governo Lula está um passo à frente, porque ele já está consolidando o governo federal. Agora, então, ele vai dedicar esse tempo para montar nos estados o palanque eleitoral, porque já está definido o que vai ser organizado no âmbito federal. Então, agora ele está organizando nos âmbitos estaduais os palanques. Então, como eu disse, em relação à corrida eleitoral, o governo federal está um pouco mais à frente. Fernando Haddad foi o primeiro a discursar nesse evento. E ele fez algo que poucos esperavam. Não atacou Flávio Bolsonaro, atacou apenas Tarcísio de Freitas. E ele atacou diretamente. Segundo a reportagem do Brasil 247, o Haddad classificou como desleixo do governo paulista em áreas prioritárias, principalmente questão da economia, educação, segurança e saneamento básico. Ele disse ainda que São Paulo cresce abaixo da média nacional. Isso é um dado que vem sendo apontado no PIB nacional. Cara, São Paulo é o estado mais rico do país. Ele cresce, sim, mas em relação ao crescimento nacional, ele ainda cresce abaixo da média. E ele também atacou, principalmente nas recentes calamidades, principalmente o CPTM, aquela questão do metrô que foi privatizado, está sendo revelado que está um desleixo. Ele também atacou a questão das privatizações, principalmente a questão da Sabesp. Ele ainda mencionou que a privatização foi a toque de caixa. Então, ele criticou a privatização, principalmente a questão do aspecto e da área econômica aqui no estado de São Paulo. E a Marina Silva, neste mesmo evento, reforçou essa linha ao dizer, segundo o Brasil de fato revelou, que o que é básico está sendo tratado como mercadoria. Água não é mercadoria. Então, ela também reforçou essa questão do aspecto econômico na questão das privatizações. Veja só, eles não atacaram diretamente Flávio Bolsonaro. Eles atacaram principalmente o governador, porque eles perceberam que a disputa será estadual. Ele vai deixar para o governo Lula atacar, entre aspas, abrir uma disputa ali no ringue com a questão do Flávio Bolsonaro. Então eles vão cuidar da questão estadual. Lula cuida da questão federal. E continuando, segundo a Pública, a Carta Capital, ele citou que São Paulo registrou um aumento de mais de 10% no número dos feminicídios. Então, ele também destacou a questão de segurança pública, destacando que o feminicídio no estado de São Paulo aumentou em 10%. E direcionou críticas ao ex-secretário de Segurança, que é o Guilherme Derrite, agora pré-candidato ao Senado pelo PP. Então, veja só, eles organizaram ali uma frente estadual. Um atacava na questão
do governador, outro atacava a questão do Senado. Então eles realmente estão organizando ali uma frente para aumentar o poder político no estado de São Paulo, porque é um colégio eleitoral extremamente expressivo, o maior colégio eleitoral do Brasil, e ganhar aqui é significativamente importante para a representação federal na questão nacional, né? O Lula encerrou a convenção e o discurso de quase 30 minutos transformou o evento estadual num ato de defesa nacional. Eu vou tomar minha água aqui para continuar. Vamos ao que ele disse. Segundo a reportagem da revista Fórum, o Lula afirmou que quem quiser de fora vir e se meter nas eleições brasileiras vai apanhar muito. E que quem vai decidir o destino do Brasil são os 157 milhões de eleitores. Ele não citou Trump durante essa fala, mas segundo o diário do Grande ABC e a Infomoney, o alvo era claro. A referência era direta ao governo americano que, dias antes, havia tentado enviar 2 funcionários do Departamento de Estado para o quê? Para avaliar o sistema eleitoral brasileiro. O que está aplicando tarifas de 37,5% sobre os produtos do país. Então veja só, é um ataque sobre a soberania nacional, tanto no aspecto eleitoral quanto no aspecto econômico. E isso ele deixou claro no seu discurso, não precisou citar nomes, mas ficou evidente. E Lula foi além ainda. Segundo o Brasil de Fato, ele resgatou a história da resistência da elite paulista a Getúlio Vargas, comparando a hostilidade que a chapa enfrenta hoje à resistência contra a criação do salário mínimo da CLT. E celebrou a tramitação do projeto que prevê o fim da escala do trabalho de 6x1 no Congresso. Então ele fez o quê? Ele destacou vários aspectos históricos e também um aspecto hoje que está em pauta e tem um grande apelo popular, que é o quê? Que é a escala 6x1. Eu vou gravar um vídeo daqui a alguns dias, se não lançou ou já está lançado, sobre a escala 6x1. Acompanhe no canal só para vocês terem uma noção o que está acontecendo no Congresso Nacional sobre a escala 6x1 e por que ela não está tendo andamento. Isso também está relacionado ao calendário eleitoral. Pense, então vamos lá. Mas a frase que mais define o tom do discurso foi outra. Veja só, o Lula declarou o seguinte: pode ter certeza, esse jovem de 80 anos que está falando com vocês vai ganhar as eleições outra vez de 2026. Pensa no que essa frase significa no contexto do que estava acontecendo no mesmo dia. Enquanto o PL, de um lado, trazia um presidente estrangeiro para fazer uma campanha, o Lula, na mesma tarde, subia ao palanque dizer que vai ganhar de novo, sem ajuda de fora, sem tapete azul, sem homenagem de governo estrangeiro. Então, ele reforça o aspecto o aspecto nacional, porque se de um lado era necessário para reforçar a candidatura trazer apoio estrangeiro, seja Netanyahu, seja Javier Milei, o Lula estava dando ênfase que o brasileiro vai apoiar ele justamente porque ele representa o que o Brasil tem de melhor, que é o próprio povo. Então, o discurso dele realmente é um discurso objetivo, trazendo aspectos do estadual, que o que está acontecendo ali, mas trazendo também um aspecto nacional, que vai ser o quê? A linha retórica do discurso, pode ter certeza. Escreve aí o que eu estou dizendo. Durante toda a campanha eleitoral, ele vai dar ênfase principalmente na defesa nacional, da questão do nacionalismo. Simone Tebet fez algo que nenhum outro discurso da convenção fez. Ela atacou Flávio Bolsonaro diretamente, sem citar o nome dele. De acordo com a reportagem do Metrópolis ainda, Tebet disse: não podemos nos enganar. 2022 não passou. Estamos no ano de 2026 enfrentando os mesmos desafios do passado. O presidente Lula, Geraldo Alckmin e o Brasil enfrentam, ao
Lado de lá, não um democrata, mas um golpista de plantão, porque tal pai, tal filho já começou questionando a segurança das urnas, porque já sabe, já sente o cheiro de derrota em outubro. Tal pai, tal filho, essa frase vai correr nos próximos meses, pode confiar. Porque ela está falando sobre a questão das fraudes nas urnas, porque recentemente, numa convenção, Flávio Bolsonaro citou que as urnas eram passíveis de fraude e que elas foram fabricadas por uma empresa da Venezuela. Então, o que ela está dizendo aqui? Que ele já está sentindo o cheiro da derrota e por isso que ele está atacando as urnas. Não sei se é falta de estratégia, mas quando um candidato já começa a mencionar que as urnas são passíveis de fraude, já revela que ele está acuado, com medo. E é por isso que ele não consegue o quê? Não consegue engajar e fazer um discurso, entre muitas aspas, um discurso limpo, objetivo de enfrentamento. Ele prefere atacar o sistema eleitoral do que necessariamente enfrentar o seu adversário. E o discurso, estratégia política do Flávio Bolsonaro revela muito, ele passa essa mensagem de medo. Vamos continuar aqui. A pergunta é, essa chapa tem chance? Porque os desafios são reais. Haddad perdeu para Tarcísio em 2022. O PT tem resistência histórica aqui no interior de São Paulo, como eu disse. Mas há 3 elementos que não existiam em 2022. Vamos a eles, aqui eu entrego a cereja do bolo e encerro o vídeo. Me acompanhe aqui. Primeiro, a aliança são 7 partidos. De Tebet a Marina, PSB ao PSOL. O PT nunca teve essa amplitude aqui em São Paulo. Então isso também é muito revelador. O segundo ponto, o desgaste de Tarcísio, as privatizações da Sabesp, transporte, a educação também que está sendo muito atacada pelas privatizações indiretas e caiu também no índice nacional, é outro ponto. E o terceiro é o fator da soberania. O fator da soberania vai despontar muito durante esses próximos meses. Porque pensa comigo, quando o Trump ganhou, naquele discurso do Make America Great Again, o Tarcísio, ele colocou o bonezinho e começou a comemorar. E foi justamente São Paulo que foi um dos estados mais afetados pela taxação. Esse discurso vai colar durante a campanha. O PL entregou esse discurso de bandeja para o PT. Esse discurso vai pegar e vai pegar muito. Então, essa foi a convenção de Campinas. Por que eu quis trazer para o canal sobre essa convenção? Porque para fazer um contraste com o que aconteceu na convenção no Pacaembu do PL. Então veja só, são campanhas diferentes que estão em estágios bem diferentes e que servem para a gente perceber qual que vai ser a direção dessa disputa eleitoral em 2026. Agora me diz aí nos comentários, na sua visão, na sua avaliação, essa chapa do PT em São Paulo é forte o suficiente para derrotar o Tarcísio? E o discurso do Lula sobre a soberania, foi na medida certa ou faltou ir além? Faltou em dar mais ênfase. Ele sair do protagonismo e deixar para os candidatos ao Senado e para o candidato ao governo foi uma boa estratégia? Deixa nos comentários a sua opinião, curte esse vídeo, compartilhe, faz essa boa ação para o canal e se inscreva no canal para as próximas análises aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo.